Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Bom, terça-feira, 13 de setembro, com queda no mercado do café, da soja e também do milho. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta também o mercado do petróleo, do trigo e do açúcar. Olá a todos do programa Paracatu Rural. Que terça-feira sangrenta nos mercados financeiros. Tivemos aquela palavrinha aí que todo mundo, que o mercado inventou, criou, chamada aversão a risco. Quer dizer, você fica com medo de uma alta forte no dólar, de uma alta forte nos juros, e aí você migra o seu dinheiro, tira o seu dinheiro da onde você está ganhando ou da onde você está perdendo. Você fica com medo de perder mais, ou fica com medo, ou aquele lucro já ficou bom para você, você sai daquele lucro, sai daquele prejuízo, fica com medo de algum grande problema que acontece, e aí vem essa palavrinha aí, chamada aversão a risco. E foi um dia aí bem pesado, mercado de ações, mercado câmbio, tivemos uma alta forte aí no dólar, fechando a 5,19, quase 2% de alta, 2% de queda no Ibovespa, índice de ações. Queda forte no café, se lembra que eu falei, café vai cair forte, pelo que fechou, não tinha gostado do fechamento de anteontem. E aí eu falei, fechamento foi feio e não deu outro, os preços ficaram abaixo de 226, chegou a perder 220, foi a 217 e fechou nos 220 com 400 de baixo, agora fechou no ponto de equilíbrio, na minha opinião é aí nos 220, e aí eu acredito que o café possa voltar para acima dos 220, voltar para os 225, 230 no curto prazo. E abaixo de 220 aí é mais chão. O petróleo oscilou bastante hoje, tivemos um movimento forte também nas commodities agrícolas, nos grãos. Soja realizou lucro, pequena realização de lucro, trigo de lado, leve queda no milho. Então, bora comentar aí para vocês. Bom, como sempre, então, vamos começar com o petróleo. Chegou a cair quase 1% ontem, revertendo os ganhos anteriores, já que os preços ao consumidor nos Estados Unidos, esse aí foi o grande motivo, subiram inesperadamente em agosto, dando cobertura para que o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Fed, Banco Central Americano, estabelecer outro forte aumento da taxa de juros na próxima semana. O índice de preço ao consumidor, então é isso que é o índice, subiu 0,1% no mês passado após ficar inalterado em julho, informou o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Economistas consultados pela agência Reuters esperavam uma queda de 0,1%. O petróleo geralmente é cotado em dólar norte-americano, portanto um dólar mais forte torna a commodity mais cara para os detentores de outras moedas. As restrições renovadas da Covid na China, o segundo maior consumidor de petróleo no mundo, também pesaram nos preços do petróleo. E aí com isso, o petróleo Brent fechou com 0,83 dólares mais baixo a 93,17 dólares o barril, com uma perda de 0,9%. E o petróleo nos Estados Unidos, o WTI, para outubro fechou em queda de 0,5% a 87,31. Tá bom? Vamos para as commodities agrícolas. Vamos então para o açúcar e o café. O açúcar, então, ontem o contrato branco que expira na quinta-feira fechou em queda de 1% a 606,30 dólares por tonelada, após bater o maior preço em 10 anos de 620 dólares. Os negociantes disseram que os suprimentos de açúcar branco estão atualmente apertados, com os estoques esgotados em alguns dos principais países importadores. As exportações da Índia permanecem baixas, enquanto os custos de refino também aumentaram nos últimos meses. Os negociantes observaram que a produção de açúcar no centro-sul do Brasil foi um pouco mais forte do que o esperado na segunda quinzena de agosto, somando 3,13 milhões de toneladas, um aumento de 5,77% em relação ao ano anterior. Com isso, então, o açúcar bruto de outubro fechou com uma leve alta de 0,3 centavos ou 0,20% a 18,38 centavos por libra peso. E o café, como comentei, com uma queda aí de 405 pontos, estendendo o recuo do mercado do pico de 6 meses a 242,95, estabelecido em 25 de agosto. Os traders disseram que uma perspectiva melhor para as colheitas no Brasil colocou o mercado na defensiva, com previsões de um retorno das chuvas no final de setembro, estimulando o importante período de floração.
As vendas das cafeterias de marca nos Estados Unidos aumentaram 10% nos últimos 12 meses até junho de 2022, atingindo 45,8 bilhões de dólares, valor que representa 96% de suas vendas pré-pandemia. Então é aquilo que eu sempre falei com vocês aqui. Na pandemia você deixou de consumir café em cafeterias, em restaurantes, mas você não vai deixar de beber o café lá na sua residência, né? Bom, então vamos para os grãos. Os contratos futuros de milho e soja negociados na Bolsa de Chicago caíram ontem, mas permaneceram perto de suas máximas de quase 3 meses, uma vez que as previsões de colheitas reduzidas do governo dos Estados Unidos continuaram a sustentar os preços, disseram os traders. Os contratos futuros de trigo ficaram firmes, apoiados pela incerteza sobre os suprimentos da região do Mar Negro após críticas russas a um acordo diplomático que permite exportações marítimas de grãos da Ucrânia devastada pela guerra. A soja teve o seu maior rally desde junho de 2021 na segunda-feira, depois que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, disse que a produção e o rendimento da safra ficariam abaixo do limite inferior das expectativas do mercado. Um outro relatório do USDA sobre as condições da safra de soja, que mostrou classificações de bom a excelente, caindo 1 ponto percentual, acrescentou mais suporte. Bom, continuando, né? Houve muita conversa nos últimos dias sobre os benefícios das chuvas do final de agosto e início de setembro, mas isso não apareceu em nenhum dos dados até agora, disse Tom Pfizenmeier, analista da Summit Commodity Brokerage, em uma nota aos clientes. O milho caiu 3 centavos a 6 dólares 9275 por bushel, depois de atingir a maior alta do contrato desde 27 de junho, na segunda-feira. Uma previsão mais baixa para a safra de milho dos Estados Unidos havia sido antecipada por traders, mas uma colheita afetada pela seca na Europa e as exportações interrompidas pela guerra da Ucrânia reviveram as preocupações com a oferta mundial. O contrato da soja, então, o contrato mais ativo, atingiu o pico de 15,0875 por bushel, seu maior nível em uma base contínua desde 23 de junho, durante o pregão noturno. E o contrato novembro caiu 9 centavos, fechando ontem a 14,7875 por bushel. Vamos para o gráfico rapidinho. Como todos sabem, né, eu acompanho os gráficos de commodities desde 1999, acompanho os gráficos. Gosto muito do estudo japonês Candlestick, que existe há 300 anos. E o que me chamou a atenção é o fechamento da soja ontem, que fez uma figura gráfica que a gente chama de Inverted Hammer, ou martelo invertido, que sinaliza topo, tá? Então eu realmente acredito que pode, assim, a gente não é Deus para adivinhar, mas na minha opinião os 15,05 na minha opinião é um fortíssimo topo e realmente acredito que os preços não vão sustentar. Eu recomendo, se fosse produtor, aproveitaria para vender um pouco. Lógico, a gente nunca recomenda para vender tudo, mas na minha opinião acho que vai retornar os preços para os 14,20, 14 por bushel, na minha opinião. Lógico que acima dos 15 é o céu limite, 15,20, 15,50, 15,60 é as próximas resistências aí, tá bom? Abraços a todos e vai Commodities! Não saia daí, depois do intervalo a gente vai conferir as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Cotação. Com fechamento em 13 de setembro, dólar R$ 5,19,03. A soja saca de 60 quilos no Porto Paranaguá foi negociado a R$ 188,86, com alta de 0,81% no dia, mas é negativo em 1,1% no acumulado do mês. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 207,84, queda de 0,8% no dia, 6,34% negativo no mês.
Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 83,72, queda de 0,27% no dia, 0,26% no acumulado do mês, negativo. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.745,40, queda de 0,97% no dia e no mês, negativo em 6,1%. Arroz em casca 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 75,92, alta de 0,09% no dia, 0,07% negativo no mês. Negócios reportados do feijão. Carioca, 8,59. No Goiás, 280 a 290. No Mato Grosso, 245 a 250. Açúcar saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 123,94. Alta de 0,1% no dia. Negativo no mês em 0,9%. Café arábica tipo 6 em São Paulo, saca de 60 quilos, R$ 1.285,69, queda de 0,87% no dia, 4,35% negativo no mês. Ovino adulto vivo, no Rio Grande do Sul, o quilo variando de R$ 9,00 a R$ 10,10. Suíno vivo, quilo em Minas, estável, a R$ 6,96. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 8,12, alta de 0,25% no dia, 2,65% positivo no mês. Ovos Granja Vermelho Extra, 30 dúzias no Ceasa Uberlândia, R$ 207. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.612,95, alta de 1,94% no dia. Arroba do Boi Gordo, em São Paulo, R$ 308,40, alta de 0,7% no dia, no mês negativo em 0,23%. Arroba da Vaca Gorda, em Urucuia, Minas, R$ 254. Valor de referência do leite padrão, entregue em agosto, pago neste mês de setembro, de acordo com o Conselheite Minas, R$ 2,654. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E antes de mandar um abraço para você, ouvinte, telespectador e internauta, convite especial nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, podcast especial às 19 horas em nosso canal youtube.com/Paracatu Rural sobre as eleições 2022 e o agronegócio. Muito obrigado a todos que nos acompanham pela TV Milagro e também pelo rádio. E você que está aí no YouTube, um abraço a todos, com destaque aí para o Marcos Vinícius Vieira da Costa, Denise Barbosa, Lorival Justino Vieira, Ariadna Sena, lá no Instagram, abraço aí para o Henrique Marlon, Maria da Conceição e ainda Regina Barbosa. Tem também o Breno Artson Braga, Fabiana Giatti, Gustavo Henrique Correia, a Carla Mariana Batista, Jéssica de Fátima Venazzi e também tem o Aelson Soares Muniz. Abraço também a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo podcast, lá no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes e aos nossos amigos da Case H. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui, deixando um grande abraço a todos vocês. O meu muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Tchau, hein? Te espero nesta quarta, dia 14 e também nas outras quartas-feiras, dia 21 e dia 28, nosso podcast Eleições 2022 e o Agro. Lá no nosso YouTube, hein? Valeu! Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.